Olá, olá! Que alegria encontrar você no primeiro podcast Raio de Luz. Um sonho de Deus, um desejo do nosso coração e nada mais, nada menos para iniciar essa caminhada que nós da comunidade vamos trilhar. Temos aqui a alegria de receber o Dunga. Que alegria ter você aqui, Dunga, presente de Deus. Dá um oi pro pessoal. Legal, Ju, uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês e fazer parte do primeiro podcast, né? Então isso já é uma marca para mim, né? Já estou encomendando os recortes já para eu poder colocar na minha rede social. Mas é uma alegria muito grande, né? Um abraço para você que está aí nos acompanhando. Eu adoro podcast porque é aquela oportunidade da gente bater papo, falar da nossa vida, falar da nossa caminhada. E estar aqui em Maringá, para mim, também é muito importante, né? Uma cidade que tem uma história tão bonita, com o nosso Ministério de Música, de Pregação, principalmente de música. Os primeiros raléus que nós participamos, enfim, temos história, né? Muita história. Então, para mim, é muito bom estar aqui com vocês. E eu quero falar com você que vai acompanhar o nosso primeiro podcast. Nós, da comunidade Raio de Luz, nós temos como carisma a nossa identidade, o nosso chamado, o anúncio, a missão, como uma seta, indicar e apontar o caminho. E pensando, Dunga, nesse podcast, com o pessoal que ia acompanhar, a gente falava que são tantas as conversas que a gente poderia ter aqui, mas algo que inquieta o nosso coração e que eu acredito que vai vir de encontro àquilo que você é, aquilo que você representa para tanta gente. Isso não é para te agradar, mas é porque realmente você faz isso, faz uma diferença na vida da gente, impactou muitos missionários. Então, hoje a gente queria tratar desse tema missão. Dunga, é possível conciliar família, estudo, trabalho e vida missionária? Sobre isso que a gente queria conversar com você. Legal. Excelente tema, Ju, porque é uma descoberta, né? Eu acho que isso é uma descoberta que todos nós vamos fazendo. Eu poderia ser um bombeiro, poderia ser um médico, poderia ser alguém que trabalha numa plataforma, por exemplo, extraindo petróleo. E essas profissões, todas elas me tirariam da minha casa, né? Me deixariam ausente da minha família. Mas a vida missionária, ela é uma entrega, mas é uma entrega, digamos assim, com um grau de nobreza muito maior, né? Então, aquele que trabalha numa plataforma, aquele que é um médico, um mecânico de manutenção, um caminhoneiro, que fica dias fora de casa, eles estão lá ganhando o pão de cada dia, com muita honestidade, com muito trabalho. Isso é louvável, né? Mas nenhum deles está evangelizando, né? Nós ficamos fora de casa, isso para nós se tornou trabalho ao longo da vida, eu vivo para a missão, mas também eu vivo dela, né? É ela que paga também as minhas contas. Então eu sou um trabalhador do evangelho, então eu saio de casa para trabalhar, né? Mas a ausência, ela deixa alguma coisa nobre em quem fica me esperando todo dia, né? Como é o caso da minha esposa, acostumada a dar um beijinho nela na sexta-feira e reencontrá-la no domingo à noite ou na segunda-feira. Então, essa nobreza, essa busca, essa diferença, né, do propósito é que faz a gente, com o tempo, ir conciliando essas coisas, né? Mas é um aprendizado, Ju. Hoje, com 60 anos, 40 anos de caminhada, 33 anos de vida missionária, então eu digo para você que sim, é totalmente possível, mas é um caminho, né, que eu tive que aprender a fazer isso. E graças a Deus cheguei aonde cheguei, e posso afirmar, posso dizer para quem está me ouvindo, é possível sim. Mas é um caminho. A gente tem que fazer um caminho. Eu acho que ao longo do nosso podcast a gente vai desenvolver esse caminho com as pessoas. E até eu queria aproveitar, né? Esse é o tema geral e a gente vai lembrar muita coisa, mas eu queria, no início, eu me lembro quando eu ia para Canção Nova, assistia os primeiros acampamentos de músicas e você testemunhava. E eu me lembro vagamente da sua história, porque como você decidiu, como começou então o seu caminho, o seu trajeto? Você não nasceu missionário. Como se fez isso para você discernir e dar o passo, falar agora eu vou? Como foi? Legal, eu me converti em 1983, né? Eu estava andando pelas ruas da minha cidade, literalmente falando drogado, né? Eu era um usuário de drogas, e eu andando pela minha cidade, acabei entrando numa igreja
e ali estava um grupo da Renovação Carismática Católica, fervoroso, né? Orando em línguas, cantando, adorando Deus. E eu entrei e fiquei encostado lá no fundo e, de repente, senti algo maravilhoso, que é o amor de Deus. E eu fui batizado no Espírito Santo naquela noite. Então, eu entrei naquela igreja drogado, saí daquela igreja batizado no Espírito Santo. Tinha 18 anos de idade, quase 19. Bom, a partir dali começou uma caminhada séria. O primeiro propósito, Ju, que eu fiz foi de ficar 2 anos sem namorar. 2 anos vivendo castidade, né? Era uma palavra forte, né? Então eu falei, não, peraí, eu vinha de prostíbulos, de namoros não cristãos, e eu tomei a decisão, vou ficar 2 anos sem namorar, né? Sem paquerar, sem pegar na mão, sem beijar na boca, nada. E o que um jovem de 18 anos faz então? Ele joga bola, joga basquete, ele tem que preencher o tempo. Ele estuda, ele trabalha. Eu já trabalhava numa fábrica onde meu pai trabalhou 35 anos, minha mãe 30, meu irmão 28, e eu fiquei naquela fábrica 12 anos. E foram 2 anos maravilhosos, né? E depois de 2 anos, eu voltei a namorar com a minha esposa, que eu tinha namorado com ela lá com 16 anos. Ela terminou comigo, né? Ela foi noiva e tudo mais e tal, terminou o noivado, veio para a igreja também, e a gente namorou e casamos com 23 anos. Aí vem o amadurecimento aos poucos. Todo esse tempo eu fiquei em atividade na minha cidade. Aquele grupo que eu me converti, agora eu era o coordenador, né? Eu era o pregador também na cidade, eu tinha já minha bandinha lá tocando. Com 27, já com 12 anos de fábrica e ali com 4 anos de casado, aí eu e a minha esposa decidimos ser missionários. Aí nós fomos ser missão mesmo, né? Até então eu era de grupo de oração, encontros no final de semana, saía para dar alguns retiros, conciliava tudo isso com o trabalho e tudo mais. Uma vida, digamos assim, bem normal, bem normal. Mas quando a gente tomou a decisão de abandonar tudo, né? De investir toda a nossa vida numa vida missionária radical, que foi o Dunga que você conheceu lá na Canção Nova, sim, aí realmente mudou tudo, né? Porque daí eu primeiro tive que ter a compreensão total da esposa. Porque sem a esposa entender a missão do esposo e vice-versa, sem chance, né? Não dá. É crise grande no casamento. Então ela entendeu quem eu era ao longo do namoro, ao longo dos primeiros anos de casado, e depois ela entendeu a minha decisão e ela topou estar comigo nessa decisão. Ela também decidiu. E nós dois nos tornamos missionários ao mesmo tempo, full time, e com aquele primeiro boom das novas comunidades nos anos 90. E aí começou essa vida que está até hoje, uma vida de renúncia, uma vida de muitas alegrias, uma vida de muitas surpresas, uma vida na dependência da providência divina, né? Desde um remédio. Naquela época, a Canção Nova não tinha essa estrutura que ela tem hoje, né? Era uma comunidade bem pequenininha, 20 pessoas quando eu entrei. E para a gente comer a janta, a gente tinha que vender o almoço, né? A gente tinha que pedir a mistura, pedir a sobremesa, esperar a roupa chegar. E a gente vinha de uma vida bem tranquila. Eu tinha um emprego de 30 salários mínimos, eu tinha 2 carros zero, eu tinha moto grande, eu tinha casa, eu tinha uma condição financeira maravilhosa. Eu peguei todo aquele dinheiro da minha indenização, da venda dos carros, da moto, entreguei tudo para o meu pai em moeda, assim, em notas, e falei, pai, isso aqui dá para o senhor viver uns 15 anos. Agora eu vou viver a minha vida missionária. Então você imagina 2 jovens de 27 anos com um filho de 4 anos, tendo essa decisão. Isso foi o que aconteceu comigo e com a Neia. A partir dali, a gente vem vivendo uma aventura muito legal, né? Então, é assim, cada um tem a sua experiência, mas em linhas gerais, para quem está pensando, será que comigo dá certo? Dá. Porque para cada um, Deus tem uma dinâmica, isso, tem uma pedagogia, tem um jeito de fazer as coisas. E nessa tua fala, Dunga, que eu até anotei aqui, para eu não esquecer, você falou do Espírito Santo, daí a gente já sabe sobre a providência, mas teve algo que você falou que eu acho muito importante a gente tratar. Nós estávamos até falando no almoço, quando você falou, eu e a Neia decidimos juntos, né? Porque a igreja é missionária, e como você falou, cada um tem um chamado, tem um lugar, o Senhor, o Espírito vai conduzir, assim como conduziu você, e olha quantos frutos, porque
meu Deus, né? Quando a gente descobre a vontade de Deus para nossa vida, a gente é uma pessoa realizada, mesmo com todos os desafios. E os frutos vêm. E você falou isso, a Neia e eu decidimos. Eu queria que você falasse, né? Porque daí a gente pode falar um pouco, você e a Neia, no começo do casamento, depois a gente pode falar na meia-idade, com os filhos. O que você falaria, né? Tem muitos jovens solteiros, tem gente que está namorando, que está noivo. O que você fala nesse momento decisivo? Porque eu acho que o casamento, escolher com quem a gente vai passar o resto das nossas vidas, é a coisa mais importante. O que você daria de conselho para quem tem esse desejo de servir a Deus, que diz, eu quero morrer servindo? Como decidir, né? O que tem que pesar na hora de escolher alguém quando se tem um chamado, se tem uma vocação para isso? Primeira coisa é entender que o medo faz parte, né? E todo mundo tem medo. Eu tenho medo, né? Você tem medo. O medo é bom, o medo protege, mas a gente não pode fazer do medo, né, o nosso inimigo. Ele é amigo. O medo é um fator de proteção na vida da gente. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de casar, né? Tem medo das responsabilidades, tem medo de gerenciar uma casa, tem medo de ser mãe, né? Tem medo de dormir na mesma cama que aquele que é hoje o seu namorado ou a sua namorada. Tem medo de deixar a casa dos pais. Então, a primeira coisa é entender que o medo ele faz parte e a gente só vai ser alguém na vida quando a gente entender que a gente precisa enfrentar o medo, né? Então, primeiramente, o medo de encontrar verdadeiramente a pessoa. Hoje, os jovens eles estão com uma certa dificuldade em passar dificuldade, né? A dificuldade ela é pedagógica, né? Você, por exemplo, quando eu me casei, Ju, eu estava tomando um banho lá em casa, era julho, estava frio, eu tinha uma moto, uma TT 125, né? Aquela coisa. E eu decidi casar, tomando banho, falei, hoje eu vou pedir a Neia, minha namorada, para casar, né? Eu era meio oficial mecânico numa fábrica. Tinha um salário muito humilde, ia trabalhar de moto, ou de bicicleta, ou a pé. Mas eu fui namorar. No final daquela noite de namoro, depois de uns 40 minutos ali namorando, eu olhei para ela e falei, Neia, vamos casar? Ela levou um susto. Fazia 2 anos que nós estávamos namorando. Falou, bem, mas como assim? Nós não temos nada. A gente não tinha dinheiro guardado, a gente não tinha casa, não tinha nada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou te dar 2 opções. Ou você espera a gente ter tudo, nós temos tudo, e a gente casa, ou então, literalmente falando, a gente casa sem nada, e nós juntos teremos tudo. Então, ela ficou impactada com a minha proposta. A proposta era esperar ter tudo e casarmos, que é muito legal, acho que bacana quem vai por esse caminho. E a segunda era mais radical, é casarmos sem termos nada, com a proposta de juntos termos tudo. E ela disse sim, né? E era julho, e naquele dia a gente marcou um casamento para 14 de fevereiro do ano seguinte. Só para você ter uma ideia, Ju, quando a gente casou, a gente não tinha geladeira. Então, quem é que casa sem geladeira? Fala para mim. Eu chegava em casa com 2 bifes. Eu ia no açougue, comprava 2 bifes, ela fazia os 2 bifes, eu comia um, ela comia o outro, porque não tinha onde guardar. Eu vinha com 1 litro de leite, eu tomava metade, ela tomava metade, porque não tinha onde guardar. A gente não tinha sofá, a gente não tinha televisão, a gente tinha um aparelho 2 em 1, um videocassete de 2 cabeças e uma TV preto e branco. E isso em 1987. O nosso sofá eu fiz de tijolo, revesti com carpete, mas nós nos casamos, entendeu? Então, ali foi o primeiro grande desafio. E era muito legal. 6 meses depois que a gente estava casado, ela ficou grávida. Né? Eu falei, não, agora está na hora de comprar uma geladeira. Né? E aí eu comprei uma geladeira, parecia o Polo Norte lá, só tinha gelo e água naquela geladeira e tudo mais. Agora tínhamos geladeira, podia comprar mais que 1 litro de leite, podia comprar mais que 2 bifes. Então, primeira coisa, nós dois, como jovens, nós enfrentamos. E nós fizemos isso com medo. Eu tive medo. Como é que eu vou tirar essa menina de casa para dar essa vida para ela? Entendeu? Como é que eu vou sair do conforto da minha casa para ter essa vida com ele? Fomos. 6 meses depois, agora ela está grávida.
Às vezes eu estava voltando da fábrica a pé, e eu me lembrava que ela estava grávida e eu corria. Eram 4 quilômetros da fábrica até minha casa. Às vezes dava 5h30, tal, bati o cartão, ia embora, cantando, assoviando, pensando em alguma coisa. E de repente, eu falei, nossa, a neta grávida. Eu começava a correr para chegar em casa, entendeu? Então, primeiramente, se tratam de 2 jovens que enfrentaram o medo e se casaram. Tudo que viesse depois disso seria uma consequência natural de alguém que estava adquirindo coragem. Então, quando nós já estávamos casados, o Felipe já chegou, já estava com 3 anos e meio, que nós precisamos dar o passo para ser missionário. Falei, poxa, mas quem casou sem geladeira? Quem casou sem nada? Agora nós tínhamos 2 carros novos, um zero, um seminovo, uma moto enorme, tínhamos casa. Agora é um outro passo. Vendemos tudo de novo, demos o dinheiro para os nossos pais e fomos morar num quarto. Na Canção Nova. Não era num apartamento, era num quarto, porque nos outros 2 quartos moravam 2 meninas, 2 Lurdinhas, Lurdinha Nunes e outra Lurdinha de outro sobrenome que eu me esqueci agora. E o Felipe, todo dia, com 3 anos e meio, falava para as 2, quando vocês vão embora da nossa casa? Aí eu falava, não, Felipe, somos nós que estamos na casa dela. Todos os nossos móveis ficaram num galpão, numa loja da cidade, até que, 1 ano depois, foi dado a nós o direito de termos um apartamentozinho lá na Canção Nova, num predinho que vagou, com a saída do Eugênio Jorge, que era da comunidade. Ele saiu para fundar o Mensagem, e nós ocupamos aquele apartamento. Então, veja, atitudes de coragem vão te tornando aquilo que Deus pensou para você. Deus não me deixaria dar esse passo se Ele não tivesse colocado em mim também o chamado. Sim. Então, voltando um pouquinho, primeira coisa que acontece é o chamado. A partir do chamado, você vai dando os primeiros passos. E os passos vão ficando um pouquinho mais largos, né? Vão ficando um pouquinho mais... você vai pisando mais firme, né? A esposa vai olhando para você e vai falar assim, não, eu confio hoje mais em você. Você vai olhando para a esposa e vai dizendo assim, hoje eu te respeito mais do que quando a gente se casou. Então, vai aumentando a confiança da esposa no esposo, vai aumentando o respeito do esposo pela esposa. Esse respeito e essa confiança vão ficando forte. Quem que para um casal assim? Não tem o que para. Um casal que se ama, um casal que se respeita, um casal que está sendo nutrido pela coragem de Deus, tudo que Deus colocar, os 2 vão vencer juntos. Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu no nosso começo. E depois a gente pegou a dinâmica. Sim. A dinâmica foi fácil entrar nela. Então, Dunga, porque esse passo que você deu, né, que vocês deram, tinha uma vida já estabilizada financeiramente, o primeiro filho. Como foram as críticas por parte da família, dos amigos, né? Como as pessoas também têm muito medo, porque assim, vocês eram um casal jovem, e provavelmente, não sei se eu estou enganada, mas é porque eu me recordo um pouco de algumas coisas que eu já passei, eu e o Paulo, quando nós também tínhamos, não na mesma dinâmica de vocês como consagrados, mas também missionários desde a juventude, viajando, levando o neném dentro do case, dormindo ali na beira do palco. E assim, para que isso? Vocês não precisam disso, vocês não estão ganhando dinheiro com isso, vocês não precisam dessas loucuras. Mas, gente que amava a gente. E que não conseguia entender que tem peso, nós éramos um casal jovem, mas existia um ímpeto e a gente decididamente, nós seguimos. E eu imagino você, então, que largou um emprego, uma vida estabilizada. Como foi também, né? Porque às vezes a gente fica com muito medo. A família, claro, a gente tem... É porque, assim, quando a gente casa, tem um limite... tem uma hora que o casal tem que dar alguns passos, construir a sua própria vida. E tem muitos casais que ficam reféns, pelo menos é o que eu penso, não sei se você vai concordar, acho que é legal falar, casais jovens que são reféns de uma estrutura familiar. Eu acho que tem um momento que tem que construir a própria história, principalmente quem vive como a gente. O que você falaria também sobre? Chega um momento que você tem que sair da família a qual você pertence para começar uma outra família, né? Eu pertencia a uma família, agora eu estava formando a minha. Eu me lembro que meu pai trabalhou nessa fábrica 35 anos, minha mãe trabalhou nessa fábrica 30, o meu irmão faziam
28 anos que eu estava lá, e eu 12. Né? Porém, eu tinha o mesmo cargo e o mesmo salário que o meu irmão. Meu irmão trabalhava na produção do papel e eu na manutenção da fábrica. Quando eu tomei essa decisão, meu irmão me chamou na sala dele. Né? Então, nós tínhamos, digamos assim, no organograma da fábrica, ele na produção, eu na manutenção, mas tínhamos o mesmo tamanho. Ele chegou para mim e falou assim, me chamou na sala dele, falou, fecha a porta, Manão. Me chama de Manão. Ele tem 77 anos, está vivo ainda, graças a Deus. Ele me chamou na sala dele e falou assim, Manão, senta aí. Ele falou assim, ó, vou ser bem sincero com você. Para mim, você tá louco. Eu demorei 28 anos para ter o que eu tenho. Você com 12 já tem. Aí ele me falou assim, um negócio muito legal. Ele falou assim, ó, vai. Mas se der tudo errado, volta que eu conserto essa besteira que você está fazendo. Aí eu olhei para ele e falei, mas não, putz, bacana você ter falado isso. Com certeza, se der tudo errado, eu vou voltar. Vou voltar e vou te pedir ajuda. E vou pedir para voltar a trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Eu amava o que eu faço, o que eu fazia. Eu tenho a minha formação em mecânica, né? Eu tinha 74 mecânicos sob a minha responsabilidade. Tinha 4 chefes abaixo de mim, né? E amava o que eu fazia. Aí eu falei para ele, eu vou. E se der errado, eu volto. Eu tenho humildade de voltar. Mas eu acho que vai dar certo, falei para ele. Eu acho que vai dar certo. E fomos. Né? Os meus amigos, né? O gerente geral, lá, o diretor da fábrica, achava que eu estava indo para uma outra empresa levando os segredos das fórmulas do papel, porque eu tinha acesso. Falei, pode ficar tranquilo, eu não estou indo trabalhar em lugar algum, eu serei missionário. Eu tinha que pedir a conta da fábrica, pedir para ser mandado embora. E eu entrei na sala do meu gerente, né, o Marco Antônio, um cara sensacional, contei a história para ele e pedi para que ele me mandasse embora. Ele olhou para mim e falou assim, você voltou a fumar maconha, né, cara? Some daqui! Aí me botou para fora da sala. Tive que voltar 4 vezes, uma vez por mês. E ele falou, não, se você quiser ir embora, então peça a conta e vai. Aí fiz um acordo lá com a fábrica, lá, devolvi os 40%, aquelas coisas. E fomos. Ju, eu me lembro, né, parece que foi ontem de manhã isso aí, porque o tempo passa muito rápido, né? E quando a Neia fez a mudança, eu já estava em missão. Eu saí de missão numa quinta-feira à noite e disse para a Neia, o caminhão vem sábado para te pegar, né? Então, eu já estava pregando em missão com a comunidade na cidade de Três Corações, Três Pontas, melhor dizendo, quando o caminhão do Zezinho, que era um membro da comunidade, hoje já está na eternidade, parou em frente de casa. E a Neia teve que fazer a mudança sozinha, porque a minha mãe e meu pai não tinham condições de ver aquilo, e nem o pai e a mãe dela, entendeu? Então, quando ela entrou no caminhão, com as coisas no caminhão, eu já pregando, e ela sozinha com o Felipe no colo, ela foi chorando de casa até a Canção Nova, né? E chegando lá na Canção Nova, ela teve que fazer todo aquele primeiro procedimento sem eu estar lá. Então, a minha esposa foi uma guerreira. Então, exigiu dela, exigiu de mim. E quando a gente estava saindo, na semana seguinte, né? Saindo não, quando nós já estávamos lá, eu disse para ela, olha, um dia nós vamos voltar para Pinda. Né? Eu não sei quando, mas um dia a gente volta. Mas até esse dia chegar, nós vamos dar o nosso melhor agora para Deus. Então, a partir daquele dia, eu decidi não ser o melhor, nada disso, né? Mas eu dar o meu melhor a cada dia. Então, eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre dei mais uma hora, eu sempre dei mais um abraço, eu sempre atendi mais uma pessoa, eu sempre me coloquei mais à disposição. Então, eu sempre dava algo a mais, né? Eu sempre, quando terminava o tempo do estudo, falei, não, vou ficar mais 15 minutos. Terminava a minha adoração, vou ficar mais 10 minutos. Então, sempre dei uma dose a mais em qualquer situação. E a Neia tem a mesma pegada que eu. Então, nós somos um casal que, primeiro, vencemos o medo, encaramos um desafio, tivemos 2 começos, né? O primeiro começo quando casamos, e depois o segundo quando deixamos tudo e começamos de novo, agora com um filho no colo. Né? Recentemente começamos de novo, porque saímos da comunidade e voltamos para a nossa cidade, começamos tudo de novo.
Então, a vida missionária, e hoje eu continuo sendo missionário, minha rotina é essa, é ir numa cidade, é pregar, é fazer show, é fazer programa de televisão, é gravar podcast, é estar junto e dizendo para as pessoas que quem tem esse sonho, né, não podem perder mais tempo. Né? Até eu digo para você que está nos vendo agora, se você um dia receber um chamado, sabe, vai atrás. Ah, mas se não der certo, dá tempo de consertar. Né? A gente não precisa acertar sempre. A gente tem tempo para voltar, para dizer o que foi dito novamente, para refazer o que fez errado, para recomeçar a vida naquele mesmo lugar onde a gente saiu. Existe tempo para tudo, inclusive o tempo para errar. Não errar no sentido de pecado, não, mas errar, de tomar decisões equivocadas, mas com a vontade de acertar. Ah, mas eu dei esse passo, mas não deu certo. E daí? Foi por Deus, né, Dunga? Foi aqui dentro. De novo. Volta e começa de novo, sabe? É gostoso o sabor do recomeço, sabe? De você voltar ao ponto inicial e ir de novo. Você vai voltar ao ponto inicial já com uma certa experiência. Você não vai repetir alguns erros. Então, muitas pessoas hoje não são tão felizes quanto poderiam ser felizes porque não querem arriscar. Né? E arriscar em Deus é a maior... É uma delícia, sabe? É uma delícia. Arriscar em Deus sempre tem uma recompensa bacana. Muito bom. E uma coisa assim, quem vê você, o Dunga tá sempre ali, firme, contagiante. Então você tomou essa decisão, vieram as crianças, estava ali, jovem, com a Neia, e os desafios, claro, muitos. Mas quem olha você, fala assim, será que ele teve vontade de voltar atrás? Será que ele teve vontade de, né? Coloquei a mão na água, mas agora larguei e vou olhar para trás. Já pensou em algum momento sair? Mas hoje você não está mais na Canção Nova, mas continua. Missionário, homem de Deus. Mas falar, vou voltar a pescar. Já passou por isso, Dunga? Graças a Deus, não. Eu nunca pensei... Caramba! Nunca pensei em voltar. Porque do dia que eu tomei essa decisão, a minha vida só foi melhor. Só foi melhor. Desde o dia que eu decidi ser missionário, eu passei a ter amizades muito interessantes, a ter desafios cada vez maiores, conhecer lugares, experimentar situações que me exigiram de mim uma resposta diferente. Eu só cresci. Apesar de eu ter muita saudade, né? Eu tenho muita saudade. Inclusive, eu estou vivendo uma lua de mel com a vida agora, porque eu voltei a morar na minha cidade, eu estou encontrando meus amigos, né? Da infância, da primeira juventude, dos primeiros dias da vida adulta, da conversão. Eu estou me encontrando com eles. E eles sabem quem eu sou, né? O que eu faço. Eles ligam a televisão e me veem. Né? Esses dias, Gil, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava lá no meu bairro e, de repente, eu vi 3 amigos da infância mesmo. Os 3 bêbados. Totalmente bêbados. Né? E eu estava sentado na porta de uma igrejinha, de frente com a casa do meu irmão, desenhando a fachada. Eu gosto muito de desenhando uma nova fachada para a casa do meu irmão. E de repente eu olhei para os 3, né? E os 3 vinham assim, cambaleando pela rua, e quando eles me viram, assim, e já soltaram um ponto de palavrão, né? Aí veio, me deram um abraço, eles estavam bêbados, estavam babando. Aí, eu sentado naquela igrejinha, e eles falando com a voz toda mole, daquele jeito. Aí um deles disseram assim, Dunga, fala um negócio pra mim, fala uma coisa aí. Eu falei, pode falar, o que é? Você acha que nós vamos pro céu? Eu achei muito legal. Falei, bom, agora você entrou no meu assunto. Então vamos fazer o seguinte, senta vocês 3 aqui. Aí os 3 sentaram, os 3 bêbados, mas bêbado. Eu falei assim, desse assunto eu entendo. Você entende mesmo. Sempre a gente liga a televisão, a gente vê o celular, Aí eu falei, como é que eu vou falar? Como é que eu vou evangelizar 3 amigos,
né? Que foram campeões infantis comigo, que roubaram laranja comigo, fumaram maconha comigo, que, entendeu? Só que eles não tiveram o caminho da conversão, mas eu os amo como eu amo você, entendeu? Aí eu falei para eles assim, ó, saca só, um dia nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, vai ficar todo mundo numa sala. Aí, Deus vai separar. O pessoal, Deus vai chegar e falar assim, o pessoal da Vila São Benedito, todo mundo desse lado. E vai ser eu, vai ser você, nós vamos estar na turma da Vila São Benedito. E do outro lado vai estar o Silvio Santos, Ayrton Senna, Pelé, Neymar. Eu tinha que falar nome conhecido para eles. E aí Deus vai chegar, vai julgar todo mundo. Quem tiver que ir para o céu, vai para o céu. Quem vai para o purgatório, vai para o purgatório. Quem vai para o inferno, vai para o inferno. E depois ele vai olhar para nós, da Vila São Benedito, e vai dizer para nós, pode entrar. Cara, os 3 bêbados começaram a chorar. Então, aquilo para mim foi assim, o melhor público que eu peguei na minha vida até hoje, entendeu? Porque um começou a olhar para o outro e acreditar que o céu existia, entendeu? Então, foi desse meio que eu vim para ser missionário. Então, hoje eu falo para presidiário, eu falo para político, eu falo para gente rica, podre de rica, eu falo para gente muito pobre. E agora, voltando para minha cidade, eu estou tendo a oportunidade de falar para os meus, entendeu? Para aqueles que me viram bêbado, que me viram drogado, que foram à zona comigo, que me viram deitado numa cama de prostíbulo com uma prostituta, que, enfim, eles viram isso, né? E hoje eles ligam a televisão e me veem do lado do Padre Marcelo, entendeu? E o que eu sou para eles? Entendeu? O que eu represento para eles? Então, essa vida missionária, ela faz a gente dar uma volta muito grande na vida e fazer esse tipo de experiência, né? E a Neia, voltando a falar do meu casamento, e a Neia acompanha tudo isso, né? A gente, cada vez que eu volto de uma missão, por exemplo, eu vou voltar de Maringá, ela está na casa da minha filha lá em São Paulo, eu vou pegar e nós vamos embora, né? E o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre esse podcast, a gente vai conversar sobre a nossa noite de hoje, a gente vai conversar sobre como é que foi a missão. Só que isso acontece há 33 anos, né? Então, nesses 33 anos, os nossos pais faleceram, né? Então, eu perdi meus dois pais, ela perdeu os 2 pais dela. Nesses anos, eu perdi uma irmã, ela perdeu um irmão. Nós tivemos grandes perdas, nós tivemos grandes ganhos, né? Nós recuperamos tudo, materialmente falando, o que nós deixamos em 1991. Né? Deus nos deu sei lá quantas vezes mais, né, do que nós tínhamos naquela época. Eu me lembro que quando a gente foi para Canção Nova, a gente levou o Felipe no pediatra, né, para fazer aquela última consulta antes da gente entrar na vida missionária. E o pediatra morava num condomínio muito top mesmo. A gente entrou olhando assim, olha que eu já tinha uma vida legal. Eu falei, nossa, esse lugar aqui, eu queria morar um dia, né? Então, hoje nós moramos nesse lugar, né? Nós moramos nesse lugar, o lugar mais legal da minha cidade. Foi uma história de providência. Quando eu fui comprar essa casa que nós moramos hoje, o casal, quando a gente entrou para conhecer a casa, era um casal de velhinhos, estavam rezando o terço, né? A casa é consagrada a Nossa Senhora. Então a gente percebe que Deus, nós estamos aqui, mas Deus está lá. Né? Até quando as pessoas, mas como é que vai ser semana que vem? Como é que vai ser o ano que vem? Eu falei, calma, Deus já está lá. Ele sabe o final da história. Então, estamos mais uma etapa da nossa vida e a coisa continua dando certo. Do mesmo jeito que eu disse para ela naquele dia, vamos casar? A gente casa sem nada e vamos ter tudo. Né? E Deus honra aquelas pessoas que se entregam a Ele. Então, a gente experimenta isso. Dunga, eu preciso... Você foi indo certinho naquilo que vinha no meu coração. Quando eu fiz a pergunta para você, você nunca pensou em olhar para trás, largar? E você falou nunca. Decidido. E qual é o segredo?
Fala para nós, explica para gente, bate nessa tecla para ver se entra no nosso coração, né? Qual o segredo para não voltar atrás? Porque os desafios... tem um livro do Márcio Mendes, um pequenininho da cura, que fala assim, você quer descobrir se o demônio existe, se o mal existe de fato, né? Esse ser maldoso, o demônio, você vai na vida dos santos, próximo daqueles que querem Deus. E você tomou uma decisão radical. Largou tudo por Jesus, né? Então, eu imagino o número de ataques que vocês enfrentaram em todos os aspectos. E eu queria que você falasse, então, para você tão decidido hoje, com 60 anos, falar assim, nunca pensei em voltar atrás. Você precisa falar pra gente a fórmula. Fala pra gente. Será que existe essa fórmula? Porque, realmente, eu nunca pensei, ao contrário, eu só penso no que Deus tem ali na frente. A fórmula não, um segredo. Mas eu vejo, sabe, Ju, que Deus, ele alimenta a gente de acordo com a fome que a gente tem, né? É tão bom quando você chega. Hoje eu almocei com você, né? Com você, com seu esposo. E eu estava com fome, né? E a comida era muito boa, né? A Fátima caprichou lá, né? Então, você comer com fome e comer uma comida boa, né? Eu vejo que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Nós temos fome de Deus, né? Eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus, eu me realizo fazendo essas coisas. E quando você vai almoçar com fome, mesmo que a comida não seja boa, você come bem, porque o melhor tempero é a fome. Então, muitas vezes, Deus vai nos servir banquetes, né? Banquetes. Às vezes, Deus vai nos servir lanchinhos, entendeu? Às vezes, Deus vai nos servir um copo d'água. Mas um copo d'água com muita sede, um lanchinho com muita fome, sabe? Eu vejo que essa dinâmica que Deus usa, ele não deixa a gente cair numa rotina enfadonha, né? Uma mesmice, ele não nos deixa. Então, dentro dessa dinâmica de vida missionária, nós tivemos momentos muito difíceis, né? Muito difíceis com nossos filhos, com nossos pais. Eu digo para você, eu nunca tive nenhum problema com a Neia. Nós nunca tivemos uma discussão por questões que não fossem nobres. A gente já discutiu por questões nobres, né? Para ver, você está se doando muito. Então, a discussão nesse sentido, né? Você está fazendo muito, mas nunca tivemos uma discussão por um erro de umas as partes. A Neia é a mulher da minha vida, né? Então, Deus... ele faz assim, Neia, Dunga, por um tempo agora vocês vão comer muito bem. Vou alimentar vocês com carinho, com abundância, com comida gostosa, com isso, que digo, usando o exemplo da comida, o geral da nossa vida. E pedagogicamente Deus falou, agora é um tempo de deserto, é um tempo de caristia, é um tempo onde você vai saber esperar um pouquinho, né? Só que como isso não veio forte no começo e veio gradativo, então a gente entrou nessa dinâmica. Eu sei quando o tempo do deserto está chegando. A gente vê sinais. Os amigos vão embora, sabe? O dinheiro fica raro, entendeu? Uma doença te pegou. Então, claro que não vem nenhuma prova maior do que aquela que você possa suportar. Isso é a palavra de Deus. Mas você percebe as provas chegando mais próximo, você percebe aquela dinâmica de Deus meio que testando você, para você entender que força que você tem naquele atual momento da tua vida. Aí, de repente, você começa a perceber também que aquelas provas começam a te deixar... Entendeu? Começam a ir embora. Nossa, está dando uma aliviada. E aí começa a vir a bonança, notícia boa. Tá, aí te invade uma alegria. Então, essa dinâmica eu já entendi ao longo desses 33 anos. Acontece. Do nada você sente uma alegria. Eu falei, caramba, parece que eu fui visitado por Deus agora. Que alegria é essa? Que gozo espiritual é esse? Da onde está vindo essa alegria? Ninguém me deu uma notícia boa, não li nada. E por que essa alegria está invadindo o meu coração? Isso é próprio do missionário, entendeu? São visitas de Deus dentro do nosso cronos
existe o Kairos, né, ou Kairos, né? Dentro da cronologia existe os tempos de graça. Então a gente, poxa, agora eu estou vivendo um tempo de graça. Agora eu estou vivendo uma cronologia natural. Opa, começou um outro tempo de graça. Cronologia natural. Então, provação, visitas de Deus. Então, eu aprendi e entendi que na vida missionária existe isso. Por isso que eu não desisto nunca e nunca tive essa vontade de desistir. Porque antes de você entrar, de fato, na vida missionária, você não sabe que essas coisas existem. Né? Você até existem, mas você vê apenas com o olhar humano. Então, problema, quem é missionário vai ter e quem não é missionário vai ter também. Os mesmos problemas que está na casa da pessoa que é espírita, que é ateu, que é evangélica, que é o que for, ou que não é nada, não professa nenhuma fé, o mesmo problema que se tem lá, com exceção de contaminações, de problemas, mas os mesmos problemas humanos que lá acontecem na minha casa também. Só que a maneira dela enxergar é diferente da minha maneira de enxergar. Né? Então eu tenho palavras que Jesus deixou que me alimentam. Não importa o ponto que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Né? No mundo havereis de ter aflições, coragem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Qual que é a ordem? Alegrai-vos. Quando? Sempre. Mas como? No Senhor. E que seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Então, essa visão que a gente tem da vida, quando você é imbuído da palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você já tem ela, mesmo sem saber capítulo e versículo, mas você lembra dela, você a usa na hora certa. Então, virão ainda outros problemas, virão outros motivos que vão me entristecer, mas nesse exato momento eu vou me lembrar de passagens bíblicas que eu já preguei, né? Exemplos que eu já dei, milagres que eu já vi. Né? Eu fiz 1.190 programas PHN. Imagina, foram 1.190 terças-feiras. Eu escutei 1.190 histórias de conversão. Eu sou proibido de duvidar que alguém possa se converter. Sabe, tem histórias que eu, depois que entrevistava a pessoa, quando terminava a gravação ou o programa ao vivo, eu chamava ela nos bastidores e falei, vem cá, aquilo que você falou era verdade mesmo? Porque, cara, não, eu tive que omitir algumas partes. Ele não contou tudo. Aí eu percebi. Então, sabe, tudo que a gente já pregou, a gente viu, ouviu, milagres que aconteceram na nossa frente, milagres que aconteceram a partir da nossa pregação, da nossa oração, da nossa música. Agora, peraí, então agora é a hora de eu viver esse momento e pegar todo esse embasamento e viver esse momento que eu estou vivendo aqui agora. Porque esse momento, tanto o momento bom quanto o momento ruim, vai passar. Né? Os dois passam e os dois se alternam, entendeu? Então, quem está numa caminhada como eu estou já de alguns anos, já sabe que a dinâmica é essa. Atualmente, por exemplo, eu estou vivendo, eu tenho um problema, que eu posso dizer assim, eu tenho um problema. Eu rezo por um milagre da minha vida há 6 anos. 6 anos, um problema entrou na minha casa. Né? E há 6 anos eu convivo com ele. E há 6 anos eu peço a realização desse milagre. Mas daí eu aprendi uma coisa. Enquanto eu espero o meu milagre, eu participo do seu milagre. Entendeu? Então, eu estou esperando o meu, mas eu quero participar do milagre de um punhado de gente. Essa é a vida do missionário. Ele está precisando do milagre, mas ele está participando da vida de uns 100 milagres, mais ou menos. E ele vai vendo milagre, 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 milagre. Pô, milagre é igual fila. Ela anda. E se andou, está chegando a minha vez, entendeu? Então, quanto mais eu vejo o milagre, fico sabendo do milagre, ainda mais direcionado ao trabalho que eu faço, é sinal que a fila está andando e a minha vez está chegando, entendeu? Então, vamos lá. E eu queria que você falasse um pouco também, né? Você falou aí do seu milagre. Tem pessoas que têm a imaginação, porque é uma imaginação. Quando a gente vai servir a Deus, eu entro a servir a Deus e tudo vai ser muito bom.
vai ser tudo maravilhoso, porque Deus é fiel e Ele realmente é fiel, mas o caminho dessa fidelidade é bem diferente daquilo que a gente desenha. E eu queria que se você pudesse falar um pouquinho de um momento da sua vida que foi, eu não me esqueço, e fez eu tomar muitas decisões que eu fui criticada em relação à missão, quando você conta sobre o seu pai. No hospital. Eu queria que você contasse, muita gente jovem aqui, nova, que não sabe essa história, que eu acho que eu ouvi ela em 98. E é bom você falar, porque hoje eu percebo, Dunga, a gente trabalha na comunidade Raio de Luz com várias idades, jovens, adolescentes, os adultos, eu estou aí com 47 hoje, o povo com medo, e vem uma batalha, vem uma situação que faz parte, né? E que não é por isso que eu vou abandonar aquilo que Deus me pediu. Isso, sabe, as pessoas não estão conseguindo, estão largando. Então fala um pouquinho dessa tua experiência. Foi uma experiência muito legal, muito bacana. Assim, quando eu digo legal e bacana, porque eu fiz uma música que me comprometeu demais, que foi O Meu Lugar é o Céu e é lá que eu quero morar. Então, eu trabalho com o quesito morte como uma grande libertação, uma grande promoção, sabe, uma grande passagem maravilhosa. Eu vivi isso, primeiramente, de uma forma muito forte, foi com o meu pai. Então, o que aconteceu? Você que está em casa agora, presta atenção. O meu pai, numa tarde de quarta-feira, passou mal. Não, um dia de quarta-feira, passou mal. E a minha mãe me ligou, falei, Dunga, vem para casa, porque o seu pai está mal. Ele está mal mesmo. Ele já tinha tido um problema de próstata há alguns anos antes, fez cirurgia, tal. E aí eu falei, tá bom, tô indo aí. Quando eu cheguei em casa, meu pai não estava mais lá, né? Eu perguntei para os vizinhos, ele foi para o hospital. Aí cheguei no hospital, encontrei com um médico, amigo meu, e ele falou assim, Dunga, seu pai está lá. Falei, doutor, me fala o que ele tem. Falei, Dunga, é o seguinte, vou falar para você. O seu pai tem um câncer que pega do pescoço até o abdômen. Não tem mais o que fazer. É falência de órgãos, seu pai morre domingo. Desse jeito. Eu falei, caramba, não tem o que fazer. Agora, tem um milagre aí, seu pai não tem dor. Ele não está com dor. Mas eu estou vendo, os órgãos estão falindo, né? Não tem mais o que fazer. O câncer tomou conta de tudo. Aí, só que tinha acontecido um acidente na Via Dutra e o hospital estava lotado, né? Aconteceu bem em frente à cidade de Pindamonhangaba. Eu falei, posso tirar ele daqui? Eu falei, Dunga, não tem o que fazer. Não, mas olha como é que está o hospital. Gente no corredor, aquela coisa lá. Eu falei, não, pode, assina esse termo. Eu assinei um termo e levei meu pai para Lorena. Então aí, nessa mão, já era, então, quinta-feira. Aí o médico lá de Lorena, o doutor Martinho, ele disse assim, Dunga, ele falou a mesma coisa. O seu pai morre domingo, não tem o que fazer. Cara, nós vamos cuidar dele aqui, papapá. Só que ele falou, Dunga, mas eu sei que você tem que viajar amanhã. Você vai viajar amanhã, eu te acompanho. Eu tinha uma missão em João Pessoa, na Paraíba, e Rio Grande do Norte, em Natal. 2 grandes encontros, estádio e tudo mais. Aí eu entrei, ele falou, se você precisa ir mesmo, vai lá e conversa com ele, se despede. Porque quase certeza que domingo seu pai morre. Né? Eu falei, rapaz. Bom, aí vem a vida do missionário. Existem missões que você não pode pegar o telefone e falar assim, se vira, eu não vou mais. Né? Tem televisão, tem anúncio, 6 meses, tem patrocinador, tem isso, tem a expectativa do povo. E eu estava num final de semana desse, gigante. Né? Falei, não, mas eu não tinha tomado nenhuma decisão até então. Aí eu fui lá e comecei a conversar com meu pai. Foi um monólogo, porque ele não estava em condição de falar. Mas estava lúcido. Né? Aí comecei minha conversa com ele dizendo que eu o amava. Então, pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Falei umas 200 vezes, eu te amo. Ele ria com o olho, assim. Aí comecei a falar coisas engraçadas para ele. Quem me ensinou a andar de bicicleta foi o senhor. Lembra, pai, aquela bicicleta Hercules, que andava por debaixo do quadro e tal? Lembra daquela moto, pai, que o senhor trocou num terreno pra gente e tal? Lembra daquele Fusquinha, pai, né? 69, verde, né? Podre, não tinha pé de coluna, não tinha caixa de ar, não tinha assoalho. Ele ria com o olho. Ô, pai, o senhor lembra quando eu chegava em casa? Drogado, urinado nas calças, vomitado na roupa, vindo da zona. Você lembra disso, pai?
Ele fazia assim, né? Então, pai, o senhor rezou, mas eu acho que a oração do senhor passou do ponto. Eu não apenas me converti, como me tornei um missionário. E hoje, pai, é a nossa última conversa. Eu tenho que ir para a missão e o senhor tem que ir para o céu. Chegou o seu momento. Cara, foi uma conversa de homem para homem, de pai para filho, filho para pai. Foi uma conversa adulta, foi uma conversa consciente. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Meu pai é um cara esclarecido, um cara espiritual, um cara que rezava muito, irmão santíssimo, rezador de terço, lia a Bíblia, era uma pessoa maravilhosa. Falei, pai, eu preciso ir para a missão, mas pode ser que o senhor, nesse tempinho, o senhor já vá para o céu. Então vamos fazer o seguinte, eu só vou se o senhor me permitir ir. E se o senhor me permite, pisca para mim. Aí ele piscou forte, assim, né? Falei, pai, para eu ter certeza que eu posso ir, porque pode ser que a gente não fale, não converse mais, pisca 2 vezes. Aí ele piscou 2 vezes forte. Aí eu beijei, abracei, tal, né? E fui para a missão. E na missão, indo, eu falava só para Deus, que ele esteja vivo segunda-feira, que ele esteja vivo segunda-feira, que ele esteja vivo. Mas no meio da missão, quando eu terminei a primeira parte da missão em João Pessoa, veio a notícia que meu pai tinha falecido, né? Peguei o primeiro avião que eu pude pegar, porque o pessoal de Natal já me ligou dizendo, Dunga, o encontro aqui é menor, a gente já marcou para daqui a 15 dias. Volta para casa, né? Eu peguei o avião, cheguei na minha cidade, era meia-noite. Meu pai tinha sido sepultado às 6 da tarde. Aí eu fui lá na grade do cemitério, ali eu falei com ele, tal. Só eu, imagina, meia-noite, eu grudado na grade do cemitério ali, né, na minha cidade, Pinda, né? E fui para minha casa, cheguei lá em casa, fiquei a noite toda batendo papo com a minha mãe, deitado na cama com ela ali, batendo papo. Quando deu 7 horas da manhã no dia seguinte, o Padre Jonas foi em casa. O Padre Jonas foi lá em casa. Aí a gente foi lá no fundo do quintal, bateu um papo só nós dois. Tinha um fogão a lenha lá, onde meu pai tinha feito a comida da quarta-feira. Muita cinza, ele começou a mexer na cinza, a cinza estava quente. Saiu um carvãozinho ali, ele assoprou. Aquilo acendeu, né? Virou brasa de novo. Aí ele me disse uma coisa que eu trago até hoje. Ele falou, Dunga, nessa vida missionária, você saiu muitas vezes da sua casa deixando coisas muito importantes e foi para a missão. Mas agora você deixou e você cumpriu na tua vida uma passagem bíblica, né? Deixou seu pai e você foi, né? E o seu pai foi para o céu. Então ele disse, ó, assim como essa brasa acendeu, ela vai acender, ela vai arder no teu peito todas as vezes que você subir num pequeno palco para pregar. E se ela arder no seu peito, vai arder no peito das pessoas que estarão te escutando. Então, a partir daquele dia, foram 2 coisas que eu vivi com meu pai. Foi um up na vida missionária por causa desse momento, né? E realmente hoje, quando eu vou para um encontro, peito arde, assim, quando eu estou cantando, ministrando, pregando, arde. É um negócio assim que me emociona. Às vezes eu choro pregando, mas assim, não é um choro emotivo, querendo que as pessoas... Não, eu às vezes estou falando sobre o pecador, sobre confissão, eu me vejo na pessoa do pecador, eu tenho que parar a pregação, tenho que chorar um pouquinho para depois continuar. Mas não é que eu estou emocionado porque eu fiquei sensibilizado, eu sinto arder, entendeu? O coração do cara ali e tal. E outra coisa que aconteceu com meu pai, muito legal, foi quando, depois de uns 10 anos que eu estava na Canção Nova, ele me ligou e falou, dá pra você vir aqui? Eu falei, dá. Cheguei lá, ele falou, cheguei lá, cadê o pai e mãe? Aí tá lá no fundo do quintal, lá no fundo do quintal. Aí eu falei, cheguei lá, ele, tô esperando você aqui, que eu queria falar, você tem condição de me ajudar esse mês a pagar a água e a luz? Eu falei, como assim, pai? Eu falei, não, porque o dinheiro não está dando. Eu falei assim, pai, vamos fazer o seguinte, então. Vamos combinar nós dois e Deus. Aí eu, meu pai e Deus. Toda vez que eu pegar meu pagamento, eu vou tirar metade e vou dar para o senhor. E Deus vai se virar e vai me dar metade.
Mas não pode, não, pai. Então, todo mês agora o senhor vai contar com X, né? Até o final da sua vida, né? Aí, o que acontecia? Toda vez que eu recebia meu pagamento, eu pegava metade e mandava para ele. Ou mandava alguém levar, porque não tinha esse negócio de transferência bancária, ele não tinha conta bancária, dinheiro vivo, mandava. E eu falava para Deus, se vira. Porque eu estou mandando para o meu pai. E o senhor diz que quem honrar o pai e a mãe vai ter duas coisas, vida longa e prosperidade. Se vira. Desde esse dia, Ju, eu nunca faltou dinheiro na minha vida. Nossa. Nunca, jamais. Nunca alguém pôde ouvir da minha boca que eu não tinha dinheiro, entendeu? Então, nunca mais faltou dinheiro na minha vida desde o dia que eu comecei a dar metade do meu salário para o meu pai. Então, na minha vida material e na minha vida missionária, o meu pai foi, assim, extremamente importante. Porque depois da morte dele, a minha eficácia na pregação, na ministração, na composição, em tudo que eu faço, ela não dobrou, ela quintuplicou, devido àquela palavra do Padre Jonas que disse assim, vai arder no seu peito. Então é impressionante como, às vezes, eu sou tomado, né, dentro de uma pregação, dentro de uma situação qualquer, em missão, por essa brasa ardendo. Então, essas coisas, voltando, inclusive, lá naquela pergunta, você nunca pensou em desistir? Não dá, porque essas coisas, elas foram acontecendo, né? Como, por exemplo, quando meu filho precisou operar o coração, né, o Felipe, então a gente descobriu que ele tinha um probleminha no coração quando ele tinha 3 anos. E ele foi operar com 11, né? Então, de 4 em 4 meses, eu saía de Cachoeira Paulista e levava ele no Dante Pazanese, em São Paulo. Quando a gente chegava lá, eu me lembro que eu colocava um CD do Paul McCartney, né? Flaming Pie, a gente ia escutando, né? Durante 7 anos, a gente escutou o mesmo disco, indo e voltando, indo e voltando. Quando a gente chegava lá, tinha aquele monte de criança, né? Todos com uma cicatriz aqui no peito, né? E ele falava para ele, pai, imagina ele com 4 anos, né? Pai, como é que é a cirurgia do coração? Ah, filha, tranquilo. Eles vão abrir seu peito, vão serrar seu osso, vão abrir seu peito, vão tirar o coração assim para fora, vão costurar um buraquinho que está aí, vai colocar, vai fechar o osso, vai grampear o seu osso, vai fechar a carne, vai costurar e pronto, né? Tá pronto. Ele, então tá bom. Criança. De 4 em 4 meses, dos 4 aos 11 anos. Sempre fazendo a mesma pergunta, sempre dando a mesma resposta, né? Até que quando ele tinha 11 anos, o médico disse, olha, não tem como, não vai fechar, nós vamos ter que intervir. Tá bom. Fomos para lá, eu, a Neia e ele, ficamos acho que uns 15 dias em São Paulo, porque ele foi selecionado com mais 10 crianças, né, que iam fazer a cirurgia gratuitamente. Cada dia era uma criança. Ele era o caso menos grave, né? Então ele gosta de desenhar, o Felipe é desenhista, ele ia desenhando super-heróis e grudando na cabeceira daquelas crianças que estavam todas no mesmo quarto, acompanhado pelo pai ou pela mãe, que a gente ia revezando. O Felipe, quando ele foi o último, né? E 2 não voltaram da cirurgia, não aguentaram a cirurgia, né? E cada um que ia, o Felipe fazia de novo a pergunta. E eu dava a mesma resposta. E até que chegou o dia dele. E quando a gente foi, a gente era o 8º andar, quando a gente estava subindo, na subida ele perguntou pela última vez, pai, mas explica mais uma vez como é que é a cirurgia do coração. Eu falei, não, de boa, cara, eu te explico aí e tal. Vão cortar seu peito, vão serrar seu osso, vão tirar seu coração para fora, vai costurar, vai devolver o coração, vai grampear de novo seu osso, vai fechar. Quando eu terminei de explicar pela última vez, abriu a porta do elevador e o médico já estava esperando. Aí ele olhou para mim assim, pai, eu não quero mais não. Eu falei, Felipe, agora não dá mais, cara. Agora é você, agora é com você, agora você tem que ir, você tem que ir. Solta da minha mão, e ele grudado, assim, solta da minha mão, vai lá, que eu vou estar rezando por você na capela. Aí ele soltou minha mão, pegou na mão do médico e foi. Imagina, eu e a Neia.
A gente já desceu chorando lá no elevador. Fomos para a capela e foram 8 horas de cirurgia, né? Até que o Felipe voltou para o quarto. Felipe hoje é faixa preta em taekwondo, faixa roxa em jiu-jitsu, é desenhista, historiador, teólogo, é músico, é o baixista da minha banda. Aí quando eu tô cantando lá, né, eu olho para o lado, eu vejo o Felipe tocando baixo, falei, Deus, é maravilhoso, né? Demais, Deus. Então, a vida missionária, ela vai te permitindo viver problemas, perdas, cirurgias, né? Calúnias, mentiras, né? A única coisa que, graças a Deus, eu não vivi e acredito eu que nunca vou viver, foi uma crise no meu casamento. Esse problema eu nunca tive e, graças a Deus, acredito que não venha a ter, porque quando Deus me chamou, ele chamou a Néia também. Então, fomos nós dois olhando para a mesma direção. E até a gente está assim até hoje, graças a Deus. E quando você falava do teu pai, do passo que você deu de honrar o seu pai, o quanto Deus nunca deixou faltar a providência na sua vida, mas você deu passo. Você tinha o ouvido atento, o coração aberto. E ali me lembrei, ali em Malaquias, no finalzinho, que fala de fazer experiência, você dá o dízimo e você fala, fazer experiência e vereis se não vos abro os reservatórios do céu. Tem o nosso dízimo que nós pagamos do nosso salário, mas o dízimo da vida. O tempo de gastar mesmo, né? E oferecer para Deus, e foi isso que você fez. Eu também queria que você relatasse quando você fez a música Restauração, que teve algum evento também um pouquinho sofrido para sair a composição, não foi? Porque você tem muita história boa para contar, para ensinar pra gente. Filho, perdas, né? E assim por diante, a morte do seu pai, que nos ensina muito. Mas para sair aquela música que revolucionou, que levou tantas pessoas ao encontro com Jesus. Quantas pessoas cantaram Restauração e abandonaram, levantaram de novo. Mas teve uma dor ali, né? Então, fala aí pra gente. Foi muito legal essa dor. Essa foi. Todo mundo acho que já ouviu falar da banda Canção Nova, né? A banda Canção Nova era eu, a Adriana, o Flavinho, a Tânia, Rinaldo no baixo, enfim. Foi uma época muito bacana. E a banda Canção Nova, ela teve várias formações. Ela começou em 93, que quando eu cheguei na Canção Nova não existia um ministério de música, não existia um grupo. E logo em 94 começou a receber pessoas na Canção Nova, né, com o Capelão de Sapê. Depois teve o Rincão, né, o primeiro rincãozinho pequenininho. E diga-se de passagem, aquele rincão eu desenhei, calculei, compramos as peças, soldei, montei e cantei nele, né? Então é um projeto meu aquilo lá. Então, aí tivemos o Rincão e aí não tínhamos Ministério de Música. E aí surgiu então a banda Canção Nova. Teve umas 4 formações diferentes. Na última formação dela, em 97, nós não estávamos assim... Quando eu digo nós, é o grupo, né? Alguns tinham maturidade, mas o grupo ainda não. E nós estávamos fazendo muita coisa pelo Brasil, muitos shows, assim. Nós tínhamos a equipe de 12 pessoas, viajávamos de avião para o Brasil todo, levando todo o nosso equipamento. Então, tinha ônibus, tinha tudo aquilo lá. Mas chegou um momento onde a imaturidade imperou e o Padre Jonas decidiu encerrar a banda Canção Nova, né? Acabou a banda, né? Terminou a banda. E nessa de terminar a banda, eu era o coordenador da banda, né? Então, alguns possíveis erros caíram, lógico, sobre a minha responsabilidade. Eu assumo, claro, a responsabilidade era minha. Mas nós recebemos, assim, uma pequena correção. Digo pequena porque o Padre Jonas é muito sábio, né? Então, cada um foi enviado para um do lugar, nos tirou do palco. Então, até então, todos os acampamentos, nós que fazíamos show, conduzimos, né? Era Halel, Aleluia, e Rachirim, e todos os eventos grandes, e a banda era muito boa mesmo, muito legal. Aí, a mim coube o quê? O Padre Jonas olhou para mim e falou assim, Dungá, eu falei, tá bom, Padre Jonas, e o que eu vou fazer? Ó, você vai fritar pastel, sábado e domingo, né? Nos acampamentos, e ao longo da semana você vai entrar no quartinho de duplicação de vídeo, logo depois da missa, das 7, você vai entrar lá
e vai sair de lá só para almoçar, vai voltar para lá e vai sair de lá às 5h30 da tarde. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai ler a Bíblia. Só. Mais nada. Caramba, então tá bom. Então, final de semana eu fritava pastel e meio de semana lia a Bíblia. Então eu entrava às 8 horas da manhã no quartinho, abria a Bíblia, Gênesis capítulo 1. Né? E eu descobri uma forma muito legal de ler a Bíblia. O que você lê, você escreve. Lendo e tal. No princípio era o verbo. Eu li e escrevi a Bíblia inteira. Né? E eu entrava às 8 da manhã, saía ao meio-dia, voltava a 1 e saía às 5h30. E lendo a Bíblia. E tudo que eu escrevia eu pregava na parede. Assim, né? Então as paredes daquele lugar ficaram todas cheias de folhas pregadas. Era muito legal. E assim foi. Fiquei ali, né? Quando deu... Foi difícil para você? Nos primeiras 3 semanas eu sentia que era castigo. Tá, só para saber. Eu vi que eu via como castigo nas primeiras 3 semanas. Portanto, foi difícil, né? Mas na 4ª semana eu falei, peraí. Comecei a gostar, né? E aí eu comecei a ler. No final dos primeiros 5 meses, né? Eu não via a hora de ir pro quartinho. E não saía mais às 5h30, saía às 7, 8 da noite, né? E estava lá. E foi nesse período que, como a banda Canção Nova acabou, que eu me encontrei com o Fábio Roniel, o esposo da Eliana Ribeiro. E o Fábio tinha acabado de entrar na banda. E aí eu me encontrei com ele, e aí ele veio e chorou, abraçado a mim. Ele chorou, né? Puxa vida, acabou a banda. E eu consolando o Fábio, eu dizia assim, Fábio, calma. Deus vê o coração, né? Ele sonda com compaixão. Fábio, ele sabe o tamanho da sua dor. Eu falei, Fábio, não para de chorar, porque Deus está me dando uma letra de música. E tudo que eu falei para o Fábio, eu escrevi depois, que é a letra da música Restauração. Na época, antes daqueles 5 meses, eu fazia um programa chamado Resgate Já, onde eu ia nas comunidades terapêuticas, eu ia na lar para menores abandonados, velhinhos abandonados, enfim, todas as obras sociais da igreja, e documentava aquilo durante o dia todo, transformando num programa de 2 horas. E eu convivia muito com o pessoal do NA e do AA, né, Só por Hoje. E aí veio como inspiração, né, a letra, colocar uma das frases da música, né? Por hoje eu não vou mais pecar. Então, por hoje não, PHN. Surgiu o PHN na música Restauração, 1 ano antes do primeiro acampamento PHN, que foi em 1998. Né? Então, em 97, em julho de 97, eu compus Restauração. Naquele mesmo mês, eu fui convidado para cantar, para pregar para os músicos no Congresso em Aparecida. Só que eu estava no período ainda do castigo, digamos assim, né? Aí eu fui no Padre Jonas, falei, Padre Jonas, o Eugênio, ele é coordenador da Secretaria da Vi, ele me convidou para dar uma palestra, e eu queria perguntar para o senhor se eu posso ir, porque eu ainda estou no período ainda. Ele falou assim, mas é só a palestra? Eu falei, só a palestra. Mas você vai cantar? Perguntou, porque eu não podia cantar. Eu falei, padre, geralmente a gente encerra a palestra com uma música, mas não é cantar. Cantar. Não é show. Não é show. Aí ele pensou bastante. Tá bom, pode ir. Aí eu confirmei. E eu fui. E então foi em 1997, no Congresso Nacional em Aparecida, que eu cantei pela primeira vez a música Restauração. Quando eu cantei a música pela primeira vez, na hora houve uma comoção no ambiente, onde as pessoas começaram a chorar. E eu não chorei, eu equilibrei, mas eu vi que pessoas soluçavam quando chegava na frase, por hoje eu não vou mais pecar. Aquela frase tinha um efeito muito grande. Eu falei, parece que eu fiz alguma coisa boa, né? E aí foi quando nasceu. E 1 ano depois, quando eu saí do castigo, aí o Padre Jonas me chamou, falou assim, você já pode voltar para o palco. Eu falei, padre, eu preciso de mais 1 mês. Deixa eu ficar mais 1 mês lá.
Eu pedi mais um mês. Aí fiquei, em vez de 5, 6 meses, meio ano naquela salinha, e depois eu voltei para o palco. Quando eu voltei para o palco, aí depois de um tempinho que eu já estava cantando, eles me convidaram para gravar um CD, né? Só que a Canção Nova não tinha dinheiro para gravar CD, não tinha nada, né? E aí um amigo meu chamado Enzo Bertolini ficou sabendo de toda essa história e falou: Dunga, você quer gravar esse CD? Eu falei: eu quero, mas nós não temos dinheiro. Vamos fazer o seguinte, era lá em São Paulo, né? Falou: eu vou te dar a gravação de graça, eu vou te dar a edição, eu vou te dar comida e pouso de graça na minha casa para vocês. Aí eu, Rinaldo Boina, Chicrinha, a gente, mais alguém lá que eu não me lembro, nós passamos acho que um mês na casa dessa pessoa e gravamos o CD Restauração, que foi lançado no primeiro acampamento PHN na Canção Nova. Então, o PHN surgiu dessa dor e dessa música, né? E aí a gente convidou o Padre Jonas para cantar a música. Ele falou: mas me explica esse negócio de PHN, o que é? Não, Padre Jonas, aí eu expliquei toda a dinâmica. E ele gravou, né? A gravação original tem a voz dele. Então, a música Restauração, ela surgiu de uma dor muito grande, né? Que nos pegou ali, mas foi acabou gerando a grande mudança da minha vida ministerial musical, né? Então, a partir de Restauração, eu já tinha gravado 2 CDs, tinha gravado Pense Bem e Deus Existe, que era a banda Canção Nova. Era para gravar outro em 96, não gravamos. Era para gravar em 97, não gravamos, obviamente, porque a banda tinha acabado. E acabei gravando um outro CD solo, que não era, a ideia era gravar da banda de novo. Mas daí, em 98, a gente gravou o CD Restauração. E a música Restauração é o hino. Sim. Né? É o hino das casas de recuperação para drogados, se canta dentro de cadeia. Até hoje, os até frutos. Hoje. Por que é importante a gente falar isso, já que o tema é missão, missionários? Porque talvez, se fosse tem uma outra pessoa, um outro José numa situação dessa, e não teria aceitado. Mas como assim? Né? A dificuldade, né? Quando a gente precisa morrer, aceitar uma poda, aceitar uma mudança, sair de um lugar para ir para outro, né? Como que foi importante? Claro, com certeza, por isso que eu perguntei se você sofreu. Porque com certeza foi difícil sair dos palcos, ficar num quartinho, você que é todo artista, Sim. comunicativo ao extremo. Eu fui pro acampamento, quero falar para você que eu era jovenzinha, eu, Paulo, pessoal do Raio de Luz, eu me lembro de você no pastel. Sim, lembro de você lá no pastel. Eu falo: nossa, aquele cara da canção, da banda, tá, né? Então hoje a gente vê, e eu me lembro disso, eu vi com os meus próprios olhos. Então a importância para nós também, né, missionários, os desafios, você falou de pai, de filhos, da poda, né, de entender que às vezes a gente não enxerga nada, porque naquele momento, quem diria que ia sair um PHN? Olha o que é o PHN hoje. Meu Deus, né? Quanta gente, quantos jovens. Se você tivesse dito: não aceito, eu vou sair fora dessa comunidade, porque tem muita gente que tem dificuldade. O padre fala uma coisa: eu estou saindo dessa paróquia. Acontece alguma coisa com o coordenador do grupo de oração, para quem é da renovação, ou para uma comunidade: eu não concordo, estou saindo. E a pessoa perde a grande oportunidade de ser transformado, de fazer a experiência da poda para vir os frutos, né, Dunga? Então, muitas missões. Quantos frutos eu falo por mim, eu poderia já ter dado se eu tivesse aceitado com mais docilidade as podas, né? Então, a gente parar de se bater um pouco e ser um pouco mais aberto, tentar compreender, né? Poda é poda. E interessante, Ju, nesse tempo, né, que eu fui fritar o pastel lá, eu tinha uma enxaqueca mais gigante. E só o cheiro do pastel, eu não comia pastel, porque o cheiro do pastel despertava a enxaqueca. Parecia que eu tinha levado uma machadada na cabeça de sentir cheiro de pastel, né? Quanto mais fritando o pastel. Então, eu fritava o pastel, eu saía para vomitar. De tão grande era a dor de cabeça que eu tinha. Mas eu não podia falar nada, porque senão eu ia, tipo assim, cantar no palco quer, fritar pastel não quer. Então, nessa época também, e eu tinha uma alergia. Essa alergia até hoje, né? Eu não posso tomar remédio para dor, que incha os meus olhos. Então, qualquer dor que eu tenha, se eu quiser tomar remédio para dor,
eu tenho que ficar em casa, porque meus olhos vão ficar igual do Simpsons, assim, vai ficar desse tamanho assim. Então eu aguento a dor e vamos, dor muscular, dor de estômago, dor de cabeça, qualquer coisa. Só que a dor de cabeça era tão grande, né? Mas se eu tomasse o remédio, os olhos ficavam todos esbugalhados assim, né? E ficam mesmo até hoje. Aí eu falei assim, não, Deus, vamos fazer o seguinte. Aí eu tive uma conversa com Deus maravilhosa. Eu falei, Deus, vamos fazer um negócio, vamos negociar. O que é? Ou o senhor me tira a alergia, ou o senhor me tira a dor. Se o senhor quiser, tira a alergia, deixa a dor. Ou o senhor deixa a alergia e tira a dor. Né? Porque eu não posso tomar remédio para dor de cabeça, para nenhuma dor. Né? E hoje eu continuo com alergia. Mas desde aquela última fritada de pastel, eu nunca mais na minha vida tive dor de cabeça. Nossa. Eu não sei o que é dor de cabeça, desde 1997, entendeu? Porque a dor era insuportável, insuportável. Me fazia ir para o hospital, a dor de cabeça. Mas se eu tomasse o remédio, beleza. Então, até hoje, se eu tomar qualquer Dorflex, Tandrilax, qualquer relaxante muscular, os meus olhos ficam, assim, irreconhecíveis. Mas dor de cabeça nunca mais eu tive. Então, essa relação com Deus, ela é extremamente impressionante, né? Porque em detalhes macros, detalhes micros, né? Você vai construindo uma relação com Ele, né? Em todas as áreas da vida da gente. Quando você se decide ser missionário de verdade, e você pode ser missionário de verdade municipalmente, paroquialmente, você é missionário de verdade, tanto quanto aquele que tem o nome conhecido nacionalmente. Então, quando você decide ser missionário, você constrói uma relação com Deus, né? E você passa a entender que você está numa batalha, e dentro da batalha tem toque para avançar, tem toque para ir mais devagar, tem toque para fugir, né? Toque para debandar, né? Então você, dependendo do que Deus vai tocar, você avança, você recua, né? Você foge. Tem batalhas que a gente tem que fugir. Com certeza. Olha, essa batalha não é para mim, né? Deixa eu me retirar desse campo de batalha. Não é para mim isso aqui, né? Por exemplo, tem trabalhos dentro da evangelização que eu não entro. Não é para mim. Essa batalha não é minha. Né? Por exemplo, vai ter aqui um congresso de cura e libertação. Não, eu não sou do Ministério de Cura e Libertação. Não sou, entendeu? De cura, orar por cura interior, botar a mão em alguém, rezar, tudo bem. Mas eu não tenho esse ministério. Eu não posso chegar num lugar onde existe uma contaminação demoníaca e que fala assim, não, eu sou missionário, aqui eu vou entrar. Não. Manda para mim. Eu não sou disso, né? Não é a minha praia. Então, tem batalhas que eu vou trabalhar com alguém que é do ministério, mas esse ministério não é meu. Trabalhei anos com o Padre Rufus. Vi muita coisa, né? Vi coisas que me traumatizaram, né? Vi cenas nos bastidores que me assombraram, né? E eu falei, não, esse ministério não é meu, né? Então tem batalhas que não são minhas. Agora, as minhas batalhas, essa eu entro para valer e entro para ganhar. E é legal você falar disso, dessas batalhas que você entra para valer. Então, vamos pegar aí das batalhas que a gente entra para valer, né? Aquilo que a gente é chamado a fazer. Como missionário, nós falamos um pouquinho no início, antes de você casar, o passo que vocês deram. Daí depois você falou algo lindo, que você, né, sempre decididos, nunca tiveram problemas, porque sabiam, os dois estavam juntos. Queria que você falasse um pouquinho para aqueles missionários que não são necessariamente só os que saem da cidade, mas aquele que toca numa missa, que toca num grupo de oração, que participa de uma comunidade, que faz uma missão, que tem filhos pequenos, né? Eu me lembro, eu fiz um congresso que a banda Canção Nova tocou aqui em Paraná e que o Tatá, um pregador que eu amo muito, veio para substituir o Padre Jonas Abib. E ele, no momento do congresso, Dunga, aquilo foi determinante para mim. Eu era noiva. E ele falou assim, quem aqui é noivo? Namora, já sério, o pessoal levantou a mão e dele falou assim, quero falar uma coisa para vocês. Quando você se casar,
vocês fiquem bem atentos, porque o demônio vai estar bem na porta da sua casa, querendo entrar. Ele falou assim, não dê desculpa, estou em lua de mel. Vou dar um tempo. E ele falava do perigo daquele tempo. E ele disse também, falou para as mães, para as mulheres, as jovens, né? Você que um dia vai ter filho, não caia na cilada de falar assim, eu vou dar um tempo, mas ele não queria dizer a falta de sabedoria de sair com um bebê no colo fazendo loucura, não, mas eu entendi muito bem aquilo para mim. Cuidado, vai com o carrinho, vai com o pacote de fralda, vai, mas não pare. Não pare por quê? Porque se você tem um chamado, o demônio sabe quem você é, a sua família, né? Quem são vocês. E aquilo me marcou. E várias vezes, como eu falei, né, a gente teve essa experiência que eu faria 1 milhão de vezes, porque eu só via a ação de Deus. Eu experimentei isso e várias pessoas que passaram pelo raio de luz, de ir com as crianças, de estar realizando. E tem muita gente hoje que a impressão que eu tenho é que tem medo. Medo, falar é muito difícil. Quando vem a criança, a pessoa se acomoda. Eu até marquei aqui, né? Tem muito missionário, muitas missões que foram paralisadas, que pararam no meio do caminho porque veio um incômodo um pouco maior, uma exigência maior e não consegue lidar. Fala um pouquinho sobre isso, Dunga. Olha, a vida é uma adequação, né? Eu vejo que parar nunca. Eu acredito que parar realmente é você parar um processo, não é só parar a missão. Você para todo um projeto de Deus na sua vida. Existe adequações na nossa vida, né? Então, por exemplo, porque você tem um tempo, tem demanda, você tem que se dedicar. Por exemplo, quem é do Ministério de Música, tem ensaio, tem viagens e tudo mais. Eu vejo que é super compreensivo quando um casal missionário estão grávidos, digamos assim, e vão viver a missionalidade deles com essa nova realidade, né? A velocidade é diferente, o tempo disponível é diferente. A gente sabe que aquele tempo ele vai passar o período da gestação, depois o período dos primeiros meses do bebê, e depois o bebê já começa a também fazer parte integral da missão. Então, se nós respeitarmos e entendermos que a gente passa por adaptações e até voltar ao ritmo normal, gente, a melhor coisa que pode acontecer é um filho ter o registro dentro dele. Porque um dia, né, a vida vai cobrar dele diferente e ele vai lembrar de tudo. A gente conversava sobre isso. Qual foi a grande promessa de Jesus quando falou do Espírito Santo? O Espírito te recordará de todas as coisas. Então vai chegar uma hora que os nossos filhos, eles irão recordar tudo que viveram conosco. Dormiram dentro do case, do bumbo da bateria, que viajaram no porta-mala, que meus filhos hoje, quando eles sentam para conversar conosco, qual é o assunto? Pai, o senhor lembra quando a gente ia para tal cidade e tal? O senhor botava pijama em todo mundo, e deitava o banco da Paraty, e a gente ia todo mundo deitado, a mãe esticava o edredom, né? O guarda parava, não pedia cinto, não existia cinto de segurança naquela época, né? Então, quer dizer, existia o cinto, mas não existia a obrigatoriedade. O senhor lembra? A gente ri. Então, são essas lembranças espirituais, afetivas, que vão trazer nossos filhos de volta um dia. Porque, assim como nós também fomos e voltamos, eles também vão e vão voltar. Então, eu vejo que quem se decidiu ser missionário, primeiro, recebeu um chamado. É um chamado. Você pode dizer sim, pode dizer não. Você pode dizer um sim meia boca, pode ser um sim para valer. Então, para você que disse sim para valer, mas nesse sim para valer você era solteiro. Quando eu disse sim para valer, eu era solteiro. Depois eu disse um outro sim para valer, eu tinha um filho, de 3 anos. Depois eu fui dando sims para valer com mais um filho, sem um pai, sem uma mãe, entendeu? Com 30 anos, com 40, com 50 e hoje com 60. A minha vida, ela mudou de 10 em 10 anos completamente. Mudou a cena, O cenário mudou completamente. Mas eu não parei, entendeu? Eu só me adaptei,
né? Me adaptei. Então, os meus filhos, quando nasceram, iam para a missão comigo. Quando eles cresceram, deixaram de ir para a missão comigo, mas eu continuei para a missão. Os meus filhos hoje, quando eles ligam a televisão, eles me veem na televisão, quando eles abrem o meu Instagram, vê onde eu estou pregando, de vez em quando eles vão, de vez em quando, tá? Eles vão também comigo, eles me respeitam, sabem o que eu represento. Então, tudo isso tem uma consequência que no final, você fazendo o montante de tudo isso e esperando o tempo de cada um para tudo isso, se eu recuasse, se eu desistisse, eu iria comprometer toda essa evolução, né? Eu não seria o que eu sou hoje, não teria o meu relacionamento com a minha esposa que eu tenho hoje, não seria a pessoa que tem uma consideração das pessoas que eu tenho hoje, que eu sou hoje. Então, para você que fez a opção por Deus, que aceitou o chamado, eu digo, não pare, apenas se readapte, né? Por um tempo. Os 9 meses da gravidez, depois os primeiros meses da vida do bebê, depois vai voltando de novo, entendeu? Leva o bebê no colo para a igreja, leva ele com os bonequinhos, bichinhos, as bolinhas, as bonecas, arma um circo dentro da igreja. Isso pode reclamar, não esquenta a cabeça, porque você está no seu direito, entendeu? Esses dias eu fui numa missa, achei muito legal. A criança chorou. A criança chorou alto, que ficou estridente, assim, né? Atrapalhou realmente a homilia do padre, a concentração das pessoas. O padre respirou fundo e disse assim: quem tiver incomodado com essa criança pode ir embora. Mãe, fica, porque o lugar do seu filho é aqui com a gente. Eu achei sensacional aquele padre. Então, existem momentos e momentos da nossa vida. Agora, desistir, sabe, parar o processo, eu acho que depois para retomar, sabe, e aquela sensação que vai dar para o resto da vida, puxa, ele me chamou, mas eu desisti, eu não fui. Então, acho que essa sensação ninguém merece ter. Meu Deus, é isso mesmo. A gente já vai chegando no final aqui do nosso tempo. Nós falamos para os missionários que estão aí com as crianças. Eu tô com 47. Uma menina. Uma menina. Você, 60? 60. 60. Eu não sei se você já escutou, mas eu já ouvi várias pessoas falando assim, ai, Ju, quando eu era jovem, ali no começo, tal, mas já tô aí com meus 50, eu acho que eu já fiz a minha parte. Eu falo, como assim? Né? Tem tanto a ser feito, né? E, Dunga, com todo o respeito e também admiração, você inspira. Né? 60 anos. Tem um pessoal, uma galera que acompanha, a gente é bem amigo ali no RAI, que eu falo assim, ó, o padroeiro, São Dunga rogai por nós. Já que ele for, vai deixar um legado, né? Até o final a gente sabe como é que o Dunga vai terminar. Inspira mesmo. E dá uma palavrinha para esse pessoal que já chegou aí nos seus 40, 45, que estão pensando assim, agora vou dar uma sossegada. Dá para sossegar, Dunga, do jeito que o mundo tá? Agora que essa pessoa chegou no auge, né? Agora que ela... Gente, a palavra sabedoria não vem da palavra saber. A palavra sabedoria não se origina na palavra saber. Ela se origina na palavra sabor. Então, quando você chega aos 60, que você sentiu todos os sabores da vida, né? Sabor do fracasso, da derrota, da calúnia, da mentira, do sucesso, do êxito, sabe? Da perda, do ganho. Você sentiu todos esses sabores, você se tornou uma pessoa sábia. Agora que você é sábio, você vai parar? Se quando você era insensato, você continuava. Se quando você trocava o pé pela mão. Se quando você fazia besteira dentro da igreja. Se quando você só causava confusão, você evangelizava. Agora que você está bom, né? Você atingiu uma idade de sabedoria. Você vai parar? Não. Eu sou aposentado na carteira de trabalho há 8 anos. Faz 8 anos que eu sou aposentado. Recebo minha aposentadoria todo primeiro dia do mês. Sou aposentado. Só que depois que eu me aposentei da minha profissão, que eu paguei lá todo mês, né, tal, foram 42 anos de carteira assinada. Você acha que Deus vai me aposentar? Deus vai falar... deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Uma conversa muito boa entre Josué e Caleb.
Josué e Caleb. Está lá, tá lá em Josué, se não me engano, capítulo número 15 ou 18. Está lá. O Caleb procura o Josué. Josué, seguinte, olha, já faz 5 anos que a gente está aqui em Canaã. A gente entrou lá por Jericó, a gente batalhou, derrubamos as muralhas, já tivemos aqui umas 20 batalhas aqui, já faz 5 anos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro que há 45 anos atrás, eu tinha 40 anos, o Moisés me prometeu a terra dos Enassins, onde vivem os gigantes. Você lembra disso? Que a gente foi lá com mais 10, a gente entrou lá, viu os cachos de uva, tal. Então, naquele dia, o Moisés me prometeu aquela terra. Então, Josué, hoje eu tenho 85 anos e me sinto vigoroso e apto para ir lá e batalhar por aquela terra. Você me permite? O Josué fala para ele, vai, Caleb, vai. Cara, o cara com 85 anos tem uma conversa dessa. Eram 2 jovens quando aquilo aconteceu. Os 2 tinham 40 anos, entendeu? Agora os 2 têm 85. E ele está reivindicando. Quer dizer, eu quero, né? Amanhã não, sábado agora, eu vou num show do Paul McCartney, lá no Allianz Parque. O Paul McCartney, o ex-Beatle, está com 82 anos. Ele faz um show de 3 horas de duração cantando 40 músicas. Uma vitalidade enorme. Se o cara, com 82 anos, sobe num palco e canta 30 músicas, como que eu, com 60, vou deixar de fazer o que eu faço para Deus? Ele é um bom exemplo. Ele não é um modelo. O modelo é Jesus Cristo. Mas é um grande exemplo. Entendeu? O Caleb, com 85, ele quis conquistar uma terra que foi prometida para ele há 45 anos atrás. Existem promessas na nossa vida, ô Ju, na sua e na minha, que ainda não se cumpriu. Entendeu? Naquele dia que aquela senhorinha botou a mão no nosso ombro, rezou por nós e disse, olha, Deus está me falando que vai acontecer isso. Aí, no outro encontro, outra pessoa falou assim, Ju, eu estava rezando por você, Deus colocou no meu coração para falar isso, Deus falou isso. Ô, Dunga, aquele dia lá. Então, existem promessas da nossa vida que ainda não se cumpriram. Se eu parar hoje, essa promessa nunca vai se cumprir. Se eu continuar, a possibilidade dela se cumprir, porque Deus honra a palavra dele, é muito grande. É muito grande. Então, parar, por quê? Não, eu só vou me adaptar. Quando eu não puder mais pular no palco, viajar muito, eu faço programa de televisão, faço podcast, eu peregrino, eu dou uma palestra, mas aposentar, jamais. Ai, tô aqui, ó. O Padre Jonas falou o que era para queimar o coração, né? Era para arder o coração. Ardeu agora. E eu tenho certeza que ardeu o seu coração, você que está aí acompanhando esse podcast, sobre missão, sobre os desafios e sobre o chamado. Dunga, a gente já vai encerrando aqui, mas eu só posso agradecer a Deus esse presente de poder partilhar com você e terminar com chave de ouro. Porque tá ardendo aqui. Meu Deus, parar jamais é a minha meta. Amém. A minha meta é essa também. E com certeza você ajudou, né, a mim e tantas pessoas a olhar nessa direção. Então, por favor, não pare. Não. Por favor, não pare. Nós temos um grito, né, um slogan do Raio de Luz, Juntos até o Céu. Ai, que legal. Né? E eu convido você a fazer parte, né, desse slogan, desse grito que a gente carrega na alma, Juntos até o Céu, né, e até o fim. Que Deus abençoe você, irmão, amigo querido, por estar conosco nesse primeiro momento do nosso podcast. Eu estreiei o podcast. Que delícia, né? Um sonho, a gente está começando e que Deus te abençoe, continue, sigamos juntos. As tuas palavras, o teu testemunho enriquece demais. Eu aprendi muito e você que está em casa nos acompanhando está aqui, né? Para a gente aprender um pouquinho mais com um grande irmão. Quero agradecer a comunidade Raio de Luz, o Direct Vídeos, a Vanessa, o Tarcísio, que nos, né, abriram esse espaço, esse lugar maravilhoso, né, Dungo? Nossa. Olha, cada detalhe, quanta riqueza.
Ai, tô aqui, gente, tô chorando, mas vamos lá. E dizer para você que é o primeiro, claro que o Dunga vai voltar ainda, nós vamos falar ainda lá na frente para os músicos, ele vai voltar, vamos falar sobre casamento, vamos falar de muitas coisas, mas é o primeiro. E para você que está aí, logo, siga as nossas redes sociais, Raio de Luz no Instagram, no Facebook e no YouTube. E nós vamos contando para você quando será o próximo, tá chegando. Comecinho de janeiro de 2024, segundo podcast Raio de Luz. Dunga, dá um recado final para esse povo que está aqui assistindo sobre missão, sobre o que é ser missionário, alegria. Fala alguma coisa, que o Espírito Santo falar, você fala. Legal. Gente, a maior alegria de Deus é ver acontecer na vida dos seus filhos aquilo que ele sonhou para cada um deles. E não fique bravo, não, quando alguém não gostar de você, né? Geralmente, quem não gosta da gente se une a outras pessoas que também não gostam da gente. Elas não se amam. Elas só estão juntas porque elas têm algo em comum. Elas não gostam de nós. Mas isso é escrito na palavra de Deus. Pois a vitória do combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem de Deus, que está no alto do céu. É com essa força que você tem que caminhar. Às vezes contra tudo e contra todos, porque você sabe quem está do teu lado. Então segue firme e não desista, porque a alegria do Senhor, literalmente falando, é a nossa força. Valeu. Amém. Valeu, pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou falar juntos e você até o céu, a gente faz assim para fechar legal. O podcast. Deus abençoe você. Juntos até o... Até o céu. Valeu, galera. Valeu.